Bryant, um dos maiores astros do basquete mundial, morreu aos 41 anos. Esse aí foi um trecho do filme Dear Basketball, Caro Basquete, em português, uma animação baseada na carta que o Kobe escreveu quando se aposentou. Esse filme ganhou um Oscar, inclusive. Já já vamos falar da carreira do Kobe, da repercussão da morte dele num acidente de helicóptero, junto com a filha de 13 anos e outras 7 pessoas. Daqui a pouco a gente também vai falar da goleada do Fluminense, mas antes o Botafogo, que pela primeira vez jogou com os titulares nesse campeonato carioca e ganhou. Muito prazer, sou o Botafogo 2020. Sim, porque o que vocês viram até agora em campo tinha sido a equipe reserva e os garotos do Sub-20. Na estreia do time principal no estadual, 4 novidades. No meio-campo, Thiaguinho, que não se destacou muito no jogo, e outros 3 reforços que a gente vai apresentar ao longo dessa reportagem. O primeiro foi mostrando seu cartão de visitas logo aos 5 minutos. O novo camisa 9, Pedro Raul, recebeu o cruzamento do Luiz Fernando e... Pedro Raul pro Botafogo! Eu era criança, sempre via os jogos aqui, então poder estar jogando no Botafogo, poder estar fazendo o gol que está nos dando a vitória até agora, muito especial. A segunda novidade, o lateral Guilherme Santos, veio no pique e por pouco não deixou dele. Bateu cruzado, a bola vai pra fora! O Macaé respondeu em 2 lances perigosos, pelo alto com o Cássio e quando o Marcelo Benevenuto salvou o chute do Maranhão. A terceira novidade do Botafogo se apresentou nos acréscimos do primeiro tempo. Bruno Nazário mandou no travessão. E o Gatito estava bem posicionado para evitar o gol de empate do Babi. O segundo tempo começou com o Botafogo pedindo pênalti do Dudu no Pedro Raul. Nada, segundo Maurício Machado Coelho Júnior, árbitro do jogo. O Macaé cresceu no jogo, preocupou a torcida do Botafogo. Deu trabalho para a defesa. Mas quando o Pedro Raul deu esse lindo passe para o Luiz Henrique, ele não quis saber. Meio sem ângulo, marcou o primeiro dele como profissional, aos 21 anos. Gol do moleque, gol do cara da base, gol de Luiz Henrique. Amplia o Botafogo. Para alegria da família toda lá na Paraíba. Muito orgulho, né? Dá um beijo pra ele, dá todos vocês. E teve mais um estreante, mais um gol. Bruno Nazário livre recebeu do Luiz Henrique e mandou um chutaço de canhota. Bruno Nazário! Uma paulada de canhota! O Macaé fez o de honra com o Matheus Babi, destaque do time. Mas com 2 derrotas e um empate, não tem mais chances de se classificar para as semifinais da Taça Guanabara. E à noite também teve caneta do Luiz Fernando e lençol do Cícero. Foi a primeira vitória do Botafogo no Carioca e a boa estreia dos reforços deu ao torcedor uma esperança. Hoje a gente mostrou a nossa identidade aqui, marcando, jogando sério, e a equipe está de parabéns aí pelos 3 pontos que a gente tanto precisava. Olá, muito boa tarde a todos. Depois de 35 dias de férias, o grupo que disputou o Mundial de Clubes da FIFA no final do ano passado se reapresentou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu, mas sem 2 jogadores. O zagueiro espanhol Pablo Mari chegou aí para a Inglaterra fazer exames com o Arsenal, mas o negócio ainda não foi concretizado e ele é esperado hoje à tarde aqui no CT. E o Gabigol ainda depende da negociação entre Flamengo e a Inter de Milão, porque o contrato de empréstimo terminou no final do ano passado. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo Bruno Spindel estão em Milão, na Itália, para resolver essa situação do Gabigol. O Flamengo continua disputando o estadual com um time formado por jovens que não são considerados do elenco principal. Quarta-feira tem Fla-Flu e na última rodada, no sábado, a garotada do Flamengo saiu perdendo. João Carlos fez o primeiro do Volta Redonda. O Flamengo buscou a virada com João Lucas e Rodrigo Muniz. Aos 41 do segundo tempo, Saulo Mineiro empatou para o Voltaço. Bill entrou logo depois e com este belo chute fez o gol que deixou o Flamengo na liderança do Grupo A com 7 pontos. E sábado o Vasco venceu o Boa Vista por 1-0, gol no último minuto dos acréscimos ali. O jogo foi em Cariacica, no Espírito Santo, cruzamento do Gabriel Peck e Herman Cano. O argentino, reforço do Vasco, fez o gol decisivo, Vasco 1-0.
E o Grêmio anunciou a contratação do Thiago Neves, que já jogou aqui no Rio, né, no Fluminense, no Flamengo. Ele tem 34 anos, estava no Cruzeiro. No próximo bloco tem mais Campeonato Carioca, com outra atuação excelente do garoto Miguel. O Fluminense venceu a terceira em 3 jogos do estadual. E notícias sobre a morte do ídolo Kobe Bryant. Fluminense do Odair Hellmann, rapaz. O único time grande carioca com 100% de aproveitamento. Jogou 3, ganhou as 3 primeiras rodadas do estadual. Dessa vez goleou o Bangu, mesmo poupando alguns jogadores. Fluminense tem um passeio, moça bonita. E quem comandou o passeio? Um moleque de 16 anos que já está mostrando futebol de gente grande. Jogo de futebol em Moça Bonita em Bangu, salvo algumas exceções, claro, vem sempre acompanhado por 2 particularidades: calor desumano e pipa voando solta no ar. Até que ontem nem foi um dos dias mais quentes, fazia 30 graus no estádio. Mas as rabiolas rabiscavam o céu como sempre. Brincadeira de garoto. Não é minha praia, mas eu gostava, né? Eu gostava de ver, mas eu não sabia. Não sabe empenar pipa. Mais ou menos. Mas também não precisa ser bom em tudo. Lances de um jogador prodígio, mas maduro, que não se intimida ao jogar entre os profissionais na sua estreia como titular? Ou seria tudo ainda uma brincadeira de garoto? O Miguel vai fazer 17 anos, em março. Ainda não vai poder dirigir um carro, por exemplo, mas no Fluminense ele já está liberado para fazer um monte de coisa. Organizar jogadas no meio-campo, até o momento de deixar o companheiro na cara do gol. Pra fora do gol! Perde a chance o Fluminense! Bater escanteio é com ele. Na cabeça do Lucas Claro, para fazer o primeiro gol do time. Lucas Claro é o nome da emoção! Miguel tá liberado para jogar bonito e à vontade. Mas não dá para ajudar em todos os setores da equipe. Na defesa, Digão foi vencido pelo Otávio na corrida e fez pênalti. Levou amarelo. Na verdade, isso é cartão vermelho porque era uma oportunidade clara de gol que foi interrompida não por uma disputa, uma vez que o Digão agarrou o atacante do Bangu. Juliano cobrou no canto e empatou a partida. 5 minutos depois, o Egídio cruzou a bola na área e quem apareceu para colocar o tricolor na frente uma vez mais? Lucas Claro! Claro! Lucas Claro! Na estreia do Fluminense no Campeonato Carioca contra a Cabo Friense, o Lucas fez tipo uma defesa com a cara. Isso é como um gol para um zagueiro. Tem a mesma importância, tanto aquela salvada contra os gols ajudaram muito para a vitória do Fluminense. Vitória que veio em forma de goleada no segundo tempo. O Miguel já tinha acertado a trave, porque ele também bate algumas faltas da equipe. E a defesa do Bangu estava ajudando, a ponto de deixar o Felipe Cardoso com uma certa tranquilidade para dar o passe para o Iago Felipe fazer o terceiro do Flu. Boa bola pro Iago! Gol! E o próprio Felipe Cardoso fez o quarto. Dessa vez num lançamento que não foi lá essas coisas do Miguel. Felipe chegou pressionando! Gol! E o Gabriel Capixaba, que entrou no finalzinho, no primeiro toque na bola, fechou a goleada pro tricolor. 5-1. 3 jogos, 3 vitórias. O Fluminense é o líder do Grupo B, ao lado do Madureira, com 9 pontos. O placar não é um placar normal, né? Normal que eu digo, não é todos os jogos que você consegue fazer 5 gols. Então quando consegue, precisa se comemorar. Eu espero que a gente continue, porque é um processo de evolução nessa caminhada. Legal, no Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo, o clássico foi 0-0, mas teve gol no jogo do Corinthians. Quer ver? Quem saiu primeiro, quem saiu ganhando foi o Corinthians, gol do Ramiro contra o Mirassol, mas o Mirassol empata com o gol do Camilo, aquele da cabeleira, que faz inveja em muita gente, inclusive em mim. 1-1 terminou o jogo. Você já está vendo aí o Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Tupinambás. Quem fez o primeiro do Atlético foi o Gabriel, o zagueirão.
Depois o Mailton vai fazer 2-0 nesse chute de longe. Aí o Alan derruba o Jair, pênalti pro Atlético. O Fábio Santos, batedor oficial do Atlético, bate bem no meio do gol, 3-0. O quarto gol é do argentino de Santo. Ah, não foi esse aí não, bateu na trave, voltou nele, aí sim, 4-0. E o Bruno Silva ainda fez o quinto do Atlético Mineiro, 5-0 em cima do Tupinambás. Vamos para o Campeonato Gaúcho agora. Esse jogo em Pelotas, Brasil e Grêmio. David Braz fez o gol da vitória do Grêmio. Jogou melhor ontem, garantiu a vitória com esse golzinho aí do David Braz, 1-0. Agora Internacional e Pelotas no Beira-Rio. Edenilson domina, bate na saída do goleiro. 1-0 Internacional contra o Pelotas. D'Alessandro batendo falta bem. 2-0 Inter. Vai ter gol do Guerreiro também. Cabeçada firme, 3-0 Internacional. Pelotas ainda conseguiu fazer umzinho. O gol do Felipe Chaves terminou assim: Internacional 3, Pelotas 1. Os brasileiros se deram mal nas duas principais lutas do UFC no fim de semana. Júnior Cigano, ex-campeão peso pesado, foi nocauteado pelo americano Curtis Blades. No peso meio médio, Rafael dos Anjos perdeu para outro americano. Vitória de Michael Chiesa por decisão unânime dos juízes. Inspirado em contos e danças do folclore japonês, 216 bailarinos, sendo 140 crianças e adolescentes selecionados na rede pública de ensino, vão se apresentar na Grécia, onde a chama olímpica será acesa e passada ao Japão. Nesse domingo aconteceu o único ensaio aberto da cerimônia. O aperitivo durou 3 minutos, mas a apresentação tem 10 e é dividida em 4 atos. Só que essa, para ver completa, só no dia 19 de março. A entrega da chama será feita no estádio Panathinaiko, em Atenas, palco da primeira edição dos Jogos Olímpicos. No dia 20 de março, o fogo olímpico chega ao Japão e o revezamento da tocha começa no dia 26. Vai percorrer todas as regiões do país até acender a pira olímpica no dia 24 de julho. Tanto a tocha quanto a pira olímpica serão abastecidas com hidrogênio, reduzindo a zero a emissão de carbono, em mais uma medida de sustentabilidade. Morreu aos 41 anos um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Kobe Bryant foi vítima de um acidente de helicóptero em Los Angeles. Vou conversar com o Guilherme Roseguini, falando ao vivo de Nova York. Atualiza as informações dessa tragédia pra gente, Roseguini. Boa tarde, Escobar. Boa tarde para todo mundo que se liga no Globo Esporte. Pois é, quase 24 horas do acidente e ainda não sabemos o que o causou. A investigação segue em curso. O que já ficou claro até aqui, Escobar, é que as condições climáticas eram ruins para voo, viu? Havia muita neblina na região. O helicóptero que levava Kobe Bryant, a filha dele, Gianna, de 13 anos, e outros 7 tripulantes, ficou cerca de 40 minutos no ar e seguia da residência da família para uma academia de Kobe, que receberia um torneio de basquete. Gianna iria jogar e Kobe, olha só, seria o treinador. Estavam na aeronave também o técnico de beisebol John Altobelli, sua mulher Carrie e sua filha Alissa, também de 13 anos, amiga de Gianna, Christina Mauser, técnica de basquete, Sarah Chester e a filha dela, Peyton Chester, uma estudante. Aras Oboyan era o piloto. Kobe deixa a mulher, Vanessa, e outras 3 filhas, a menor, Escobar, com 7 meses. A carreira fora das quadras de Kobe Bryant teve um episódio controverso. Em 2003, ele foi acusado de estupro. Na época, Kobe alegou que a relação tinha sido consentida e o caso foi encerrado depois de um acordo. No esporte, Escobar, o brilho dele foi intenso. Dá só uma olhada na reportagem. O jogo começa, mas ninguém faz cestas. Tudo para lembrar quem as conseguia com tanta facilidade. 24 segundos de espera para cada time, uma homenagem ao craque, que envergava a camisa 24. Como a NBA não cancelou a rodada de domingo, o luto ficou ainda mais escancarado diante dos olhos do mundo. O maior da história, Michael Jordan, afirmou em nota que tratava Kobe Bryant como um irmão mais jovem. Um irmãozinho que saiu direto da escola para a NBA em 1996. Lá encontrou um Jordan já no crepúsculo da carreira. Era inevitável pensar numa passagem de bastão. Estava ali
o futuro, que, aliás, nem demorou tanto para se concretizar. Entre 2000 e 2002, Kobe foi tricampeão, dividindo o protagonismo nos Lakers com o Shaquille O'Neal. Hoje comentarista, habilidoso nos discursos, o pivô escreveu que estava sem palavras para expressar a dor que sentia. Sem o auxílio de luxo do colega, Kobe conseguiria ainda outras 2 taças, 2 títulos de melhor jogador das finais. Pode colocar na conta também 2 ouros olímpicos com a seleção dos Estados Unidos. E, por que não, também um Oscar que faturou como roteirista de um curta-metragem chamado Caro Basquete, baseado numa carta que ele escreveu ao anunciar a aposentadoria depois de 20 anos de NBA em 2016. Essas conquistas nasciam de uma obsessão por vitórias, uma busca quase instintiva, visceral pela perfeição. Kobe criou uma filosofia chamada mentalidade Mamba. Ele tinha o apelido de Black Mamba, nome dado a uma espécie de cobra, rápida e perigosa. Kobe lançou um livro com esse tipo de pensamento, que rapidamente virou febre mundial, especialmente entre atletas. Ele treinava a mente dele para isso, em todos os momentos. Por isso que ele foi um vencedor. Por isso que no final do jogo, quem que a bola procurava? Quem que os atletas procuravam? Procuravam ele. Que notícia triste. É uma tristeza das piores que eu já senti na vida. Sempre senti muito orgulho das suas palavras, do seu jeito de falar de mim. Foi muito bom ser... Eu me considerava amigo do Kobe Bryant. Messi e Cristiano Ronaldo também homenagearam o ídolo do basquete. Neymar bateu o pênalti e enalteceu o número 24. E a camisa de basquete invadiu até os Jogos do Aberto da Austrália de tênis. No basquete, aliás, boa parte da geração que hoje está em ação cresceu de queixo caído diante da TV, se perguntando como Kobe faz essas coisas. O astro LeBron James é um fã declarado. Foi flagrado aos prantos no desembarque da equipe em Los Angeles. No sábado, ele ultrapassou Kobe na lista dos maiores pontuadores da história da NBA. Assumiu o 3º posto e recebeu a última manifestação pública de Kobe antes da morte. Continue a fazer o jogo progredir, escreveu Kobe. De certa forma, ele também seguia, porque havia redescoberto o prazer pelo basquete, treinando e orientando a filha Diana, de 13 anos. Foi a caminho de um torneio que ambos morreram. Mais do que um jogador, Kobe Bryant era um devoto do basquete e ao esporte entregou tudo. Que pena, né? Primeiro jogo do Los Angeles Lakers depois da morte do Kobe vai ser contra o Los Angeles Clippers e o Sport TV 2 vai transmitir à meia-noite, de amanhã para quarta. Uma boa tarde para você.